A exposição do Grupo Homeostético aqui em Serralves acontece por ideia de uma curadora do museu, da Marta Almeida, que nos propõe fazer a exposição, a mim e ao Vicente Odoli, e nós achámos que era uma boa ideia. Interessava-nos acolher esta ideia em função da especificidade das atividades homeostéticas no contexto artístico português e da singularidade que essas atividades têm em relação a um contexto internacional. E acontece-nos que, na verdade, o grupo homeostético é extremamente singular e único, porque cruzando as suas linguagens com linguagens internacionais e com atitudes que acontecem na década de 80, quer em Portugal, quer no estrangeiro, eles, no entanto, são reveladores de circunstâncias que são exclusivamente portuguesas e que lhes marcam uma diferença. E isso é muito curioso. Ou seja, os anos 80 em Portugal são os anos de abertura de um país rural à vida urbana no país e no mundo. Um país isolado, um país do qual se imigrava a salto para fugir a guerras, para fugir a uma ditadura, etc. Um país que se via confinado a uma imagem de pobreza e aos três fados do fado, futebol e Fátima. Vê-se de um momento para o outro, passado, digamos, uma espécie de carnaval revolucionário, no qual encontramos uma espécie de maio de 68 tardio a acontecer em Portugal no pós-revolução, vê-se de um momento para o outro a entrar na Europa. E esta entrada na Europa é uma entrada, por um lado, efetiva, dado que Portugal passa a pertencer à União Europeia, e isso é uma mudança de paradigma na vida portuguesa. Porque, na altura da Revolução, por exemplo, discutia-se qual seria a identidade de um país. É curioso que os portugueses sempre se preocuparam muito com a identidade do seu país. Desde a identidade do país há 8 séculos, quando Portugal nasce. Portugal é um país que é sempre visto, em relação às questões de identidade, como essa costela de Adão que origina uma Eva, ou seja, um condado portucalense que vem de uma dependência em relação a um rei de Castela, que depois discute a sua identidade geográfica, a sua identidade política, etc., desde o primeiro rei. As circunstâncias históricas portuguesas levam a que Portugal tenha sentido sempre a questão de um isolamento e de uma identidade em relação ao resto do mundo, desde a decadência do Império, que começa, se calhar, logo no século XVIII, e quando a corte portuguesa emigra para o Brasil, mais tarde com a independência do Brasil, mais tarde com a decadência do Império Português em relação aos outros impérios, nomeadamente ao Império Inglês, a questão do ultimato cor-de-rosa no século XIX, o isolamento cultural que faz com que Portugal seja uma cultura de estrangeirados desde o século XIX, marca a cultura portuguesa durante 3 séculos, e quando acontece o século XX, depois de uma pequena experiência modernista, onde grandes nomes como poetas Fernando Pessoa, por exemplo, ou grandes nomes de artistas como Amadeu Sousa Cardoso, introduzem um cosmopolitismo que em Portugal não existia. Cosmopolitismo esse que era uma necessidade já sentida, por exemplo, no século XIX por uma geração de 70. Esse cosmopolitismo que nunca acontecia em Portugal e que vai ser traído também na modernidade portuguesa pela chegada da ditadura, só regressa a Portugal na década de 80. E só regressa a Portugal da década de 80, depois da experiência revolucionária, que abre Portugal ao mundo, na verdade. A experiência revolucionária abre Portugal ao mundo numa situação ainda de indefinição geopolítica e estratégica. Na altura, há quem veja Portugal como um país do terceiro mundo que se deve aliar aos países da América Latina e aos países africanos, criando, digamos, um outro tipo de relação com o mundo, e há quem veja Portugal como um país na Europa e numa sociedade ocidental, tal como o eixo euro-americano a poderia definir ou configurar. Essa é uma situação que está em debate na Revolução Portuguesa, é uma situação que se resolve com o termidor da Revolução Portuguesa e que se resolve através de uma entrada de Portugal na União Europeia, que leva a que os portugueses pensem vamos ser como os nossos primos que emigraram para a Europa. Vamos ter direito a cabos, a frigoríficos, a uma vida como nos filmes. E isso vai passar a ter uma incidência na alteração da vida urbana. As cidades portuguesas, que eram cidades de pequenas tertúlias, num país que era afetado pela pobreza e pela falta de liberdade de expressão, um país que tinha explodido dessa festa efêmera da Revolução, vai começar a abrir-se a vivências urbanas, a formas de vestir, a formas de estar, a formas de ser, que se relacionam com isso que acontecerá lá fora. É muito engraçado porque Portugal, ou o português, é das poucas línguas que tem esta expressão adverbial, lá fora.
No inglês, um inglês ou um americano não dizem lá fora. Um alemão também não o diz. Dizem que na Polónia e que no polaco, ou melhor, que na Grécia, que é uma expressão adverbial também muito parecida com este lá fora. E acontece que a arte portuguesa, nos anos 80, se vai confrontar com esse lá fora. Nos anos 70, já tinha havido alguns confrontos também, nomeadamente a Alternativa Zero, tinha, de algum modo, confrontado a obra de artistas portuguesas com uma tradição da arte conceptual, tal como ela tinha sido assumida em 1972 na documenta de Harald Zeeman. Ernesto de Sousa, o organizador da Alternativa Zero, que vai ser um dos primeiros a interessar-se por muitos destes artistas homeostéticos, vai ser alguém que vai compreender que é importante criar ou apresentar os artistas que em Portugal estão a enfrentar os mesmos problemas que os artistas do resto do mundo estão a enfrentar, nomeadamente em relação às questões que a arte pós-minimal, a arte conceptual, uma arte desobjetualizada, começa a colocar a partir das décadas de 60, 70. A Alternativa Zero, no entanto, é uma iniciativa tardia. Ernesto de Sousa faz como uma documenta portuguesa em 1977, quando a documenta a que ele se refere tinha acontecido em 1972. Em finais da década de 70, aliás, a arte internacional, em consonância com um desenvolvimento do mercado da arte e uma abertura dos mercados económicos à arte também, vai reintegrar o objeto e a pintura objetualizada como quadro, que tinham sido postos em questão das 2 décadas anteriores. E, de algum modo, os homeostéticos vão fazer parte dessa ressurreição do quadro e do objeto, à luz de um mercado da arte muito dinâmico que está integrado num desenvolvimento do mercado bolsista, por exemplo, no desenvolvimento da economia a nível internacional. A década de 80 vai ser uma década de grande especulação, onde a especulação económica no mercado da arte vai determinar muitas formas de arte. E aí surgem as revisitações do passado, que são, no meu entender, fortemente conservadoras muitas vezes. Por exemplo, toda a questão do pós-modernismo nas artes plásticas é, quanto a mim, inquinada por uma traição ao modernismo. E por uma traição ao modernismo não realizado, que em Portugal também tinha sido traído pelas circunstâncias próprias da ditadura, mas essa traição ao modernismo implica suspender o programa modernista de abrir sempre novos caminhos e possibilidades para a obra de arte, em função de um digest, de um remix das formas de arte que já aconteceram, que agora são servidas com um pouco de humor, que agora são servidas de uma forma muito socializante, como momentos de encontro e de contacto de comunidades artísticas urbanas. Isso acontece com os neo-expressionismos, por exemplo, em Nova Iorque, com o aparecimento de figuras sociais e sociológicas como o Schnabel, que é impossível considerar apenas um artista. Aliás, ele hoje é mais um realizador de cinema do que propriamente um pintor, mas que é também um protagonista da vida social nova-iorquina. Ou figuras como o Jeff Koons, que são figuras ambíguas que situam essa relação de um mercado da arte com os mercados económicos em expansão para os novos yuppies americanos. Mas isso também se vê na Europa, por exemplo, com a expansão de movimentos como a transvanguarda italiana ou como a Neue Malerei, os novos pintores alemães, neo-expressionistas, que reciclam a arte do passado. Ora, eu confesso que nunca me foi muito simpática este revisionismo histórico dos movimentos que alimentava sucessivamente um novo cosmopolitismo dos mercados. Os mercados de arte globalizam-se na década de 80. A década de 80 é a primeira grande época de globalização do mercado da arte. E acontece que também esses países que estavam esquecidos no bolor das ditaduras na Europa, como a Grécia, a Espanha e Portugal, são admitidos a esse mercado globalizado que a arte representa. E começam a surgir galerias em Portugal que apresentam galeristas internacionais, começam a surgir colecionadores em Portugal que colecionam artistas estrangeiros, começam a surgir artistas portugueses que participam de igual para igual em eventos internacionais, numa altura em que, apesar de tudo, se tem sempre uma grande consciência que o mundo da arte, o universo da arte, o universo dos museus, das grandes exposições internacionais, é sempre um mundo onde poucos estão os eleitos. De maneira que há a questão do mercado e a questão da carreira do artista num mundo da arte marcado por um mercado globalizado vai criar a questão da competitividade. A questão da resposta a esse poucos são os eleitos e como é que nós, portugueses, podemos ser conhecidos nesse lá fora onde até agora não estivemos.
Ora, o que é muito sintomático é que os homeostéticos são um grupo híbrido. São um grupo que vai, por um lado, assumir muitas destas características da década e vão ser parte de uma década de 80 e das suas culturas urbanas dentro destas perspectivas revisionistas e pós-modernas de revisão do passado, mas, ao mesmo tempo, vão manter uma atitude muito própria também de ações que aconteceram no dadaísmo, que aconteceram nas vanguardas modernistas, que vão acontecer, por exemplo, ainda na década de 60, por exemplo, com as linguagens fluxos. O cruzamento de vários tipos de arte, da música, ao vídeo, ao cinema, à fotografia, à pintura, etc. Portanto, eles vão ser uma amálgama contraditória de várias questões que estão em jogo na altura na cena artística. E vão se dissociar de todas elas através de uma permanente irritação. De algum modo, eles são o Dada que não tivemos. Eles são, dentro de condições, pela primeira vez, de uma democracia livre e participada e de uma cultura urbana que começa a surgir com uma independência, digamos, das instituições e dos poderes políticos e económicos em Portugal. E é muito curiosa essa funcionalidade híbrida dos homeostéticos, essa funcionalidade, esse desejo de integração e, ao mesmo tempo, de distanciação deste universo da arte determinado pelas leis do mercado ou das representações institucionais nas grandes iniciativas globalizadas da arte da década de 80. De maneira que, na década de 80, temos um grupo de rapazes giros que se lançam num conjunto de exposições e de iniciativas que, ao mesmo tempo, assumem e integram linguagens da época, e nomeadamente vários dos neogeos que na época vão surgir, que ao mesmo tempo vão pôr em cima do tabuleiro, de uma forma simultaneamente cosmopolita e provinciana, a questão de uma identidade portuguesa perante esse lá fora. E aí é muito curioso ver que os homeostéticos fazem ressurgir na discussão artística em Portugal essa questão dessa identidade portuguesa, que tinha tido uma formulação bastante provinciana, na década de 70, em algumas exposições, como aquelas que, por exemplo, Egídio Álvaro protagoniza sobre a identidade cultural de uma arte portuguesa, quase como em oposição àquilo que seriam as exposições de Ernesto de Sousa, por exemplo. Essas questões, por exemplo, que num espírito anarca aparecido na Revolução Portuguesa, também se dirigiam ao socialismo, quando se discutiam os modelos de socialismo, em que se defendia que deveria haver um socialismo à portuguesa e havia pichagens anarquistas nas paredes das cidades dizendo à portuguesa só o cozido. De algum modo, os homeostéticos vão trazer este cozido para a cena da arte. Eles vão descrer de uma identidade portuguesa, mas ao mesmo tempo vão assumi-la com uma grande ironia, com essa ironia com que os anarquistas dos anos 70 diziam que à portuguesa só o cozido, dissociando-se de modelos de socialismo à portuguesa que não se sabia também muito bem o que é que eram. Por outro lado, há, sem dúvida, uma natureza confusa e híbrida nas suas propostas, porque ao mesmo tempo que eles caricaturam os modelos de legitimação no mundo da arte, eles fazem todos os passos necessários para se integrarem nesse mesmo mundo da arte. E, nessa medida, eles são contraditórios, paradoxais, ambivalentes, muito diferentes entre eles, os vários membros do grupo são muito diferentes entre eles, mas encontram uma sintonia em que todos se divertem. Nesse contexto também de grande euforia, que é uma abertura da sociedade portuguesa às culturas urbanas e cosmopolitas. E isso é extremamente interessante da forma como acontece, como no grupo. É isso que, por exemplo, Ernesto de Sousa, no meu entender, numa exposição para a qual convida alguns dos artistas homeostéticos na Casa Varela, em Lisboa, vai entender, procurando conciliá-los das suas perspectivas pós-modernas com linguagens anteriores como a do cadáver exquis, telas feitas coletivamente, etc. O que vão um pouco contra a ideia do individualismo da década de 80. É uma década marcada por esse culto individual do IEPI, que surge como uma figura de referência de dinamização dos mercados económicos e dos mercados da arte também.
Ora, esta situação é bastante curiosa porque os homeostéticos são, na verdade, grandes agitadores de águas no contexto urbano português e no contexto lisboeta da década de 80. E vão fazendo com avanços e recuos obras individuais, mas criando ao mesmo tempo uma área de intervenção com o grupo, onde muitos dos problemas que estão em equação em relação ao contexto da arte portuguesa são postos em evidência, são muitas vezes caricaturados, são muitas vezes assumidos e, com isso, eles provocam incessantemente a sociedade portuguesa. E acontece que quando a Marta nos surge com essa questão, vamos fazer uma exposição homeostética, nós ficámos, por um lado, fascinados com a ideia, porque a ideia, de algum modo, relacionava-se com o que sempre tentámos fazer no Museu de Serralves, que era contar as margens de uma história oficial da arte. Porque achamos que não deve haver uma história oficial da arte. A arte contemporânea é uma história recente, e nessa história há muitas histórias por contar. E achámos então que valia a pena analisarmos e mostrarmos as obras do grupo e dos seus participantes 20 anos depois. Uma forma de as confrontar com elas, com o seu tempo e com o tempo em que agora a reapresentávamos. E foi extremamente curioso perceber que o espírito homeostético era um espírito intemporal. Não ficava datado, se bem que as formas de arte por vezes ficassem datadas. Ou seja, havia ali linguagens que já eram datadas em relação ao momento em que aconteceram, mas, ao mesmo tempo, havia como que uma atmosfera na exposição, um contexto, que mantinha a sua atualidade pela sua capacidade de provocação à instituição da arte que o museu é. Aconteceram coisas inusitadas no museu, como o museu ter Chaimites à porta, como o museu ter um presidente da Câmara que chega vestido com trajes regionais, ele e os seus colaboradores, e fazem um grande assado, uma grande barbecue num restaurante do museu. Aconteceu nós fazemos uma festa com música dos anos 80, na qual eram projetadas imagens de pin-ups das revistas eróticas da década de 80, festa essa onde nós podíamos encontrar transmontanos vestidos com trajes regionais, soldados vestidos como na Revolução do 25 de Abril e toda uma população urbana que acorreu em massa a essa festa. Aconteceram concertos que começaram às 3 da manhã e acabaram às 6 da manhã no museu. Portanto, toda essa atmosfera homeostética, de um certo modo, manteve a sua atualidade e a sua capacidade de provocação a um contexto que, independentemente do facto de acontecer num museu, ia para além do próprio museu, numa provocação a um contexto português que, se calhar, mantinha a sua capacidade de ser provocado. Nessa medida, portanto, interessava-nos também, por exemplo, confrontar a obra dos homeostéticos com certos momentos. Por exemplo, muitos dos visitantes internacionais da exposição, de artistas que trabalhavam connosco, curadores internacionais, etc., quando encontraram uma exposição como a dos homeostéticos, ficaram surpreendidos, porque disseram: isto faz-me lembrar aquilo que aconteceu, por exemplo, em Nova Iorque, com os grupos de artistas que apareciam na Village, na década de 80. Esses grupos de artistas que não eram o Jeff Koons, que não eram o Basquiat, que não eram os grandes nomes vedetas que o mercado coloca, mas que têm essa aspiração a serem o artista desconhecido tal e qual o Basquiat, que será descoberto por um Warhol ou por uma outra instância legitimante, entrando nessa institucionalização do underground, que era um grande objetivo, ao fim e ao cabo, dessa situação híbrida que os anos 80 colocam da sua atmosfera carnavalesca. Nessa medida, os homeostéticos, na verdade, são um momento muito singular na cultura portuguesa dos últimos 25 anos e são um momento que, para nós, foi importante confrontar. Houve quem nos pusesse em questão dizendo: mas os homeostéticos não são os heróis oficiais da arte portuguesa daquela época, são um grupo um pouco outsider, um pouco marginal, o que nem sequer é muito verdade, porque muitos dos seus artistas estão integrados, legitimados, outros nem tanto, outros recusam o ser. Há uma diversidade de atitudes muito grande, e é essa diversidade de atitudes que faz do grupo homeostético essa sua falta de coerência
que lhe cria também o seu dinamismo e a sua capacidade de juntar pessoas tão diferentes para fazerem situações coletivas onde essas diferenças não são sonegadas, antes pelo contrário são afirmadas. E dessa medida foi para mim importante. Acho que uma exposição e uma programação não devem ser totalizantes, e esse espírito libertário e irredutivelmente provocador que o grupo homeostético sempre desenvolveu em relação às linguagens artísticas foi objeto de uma reflexão e de uma apresentação na instituição museu, sem que com isso ficasse domesticado pela instituição museu, mas sem que com isso também modificasse a instituição museu. Quando nos confrontamos com a continuidade de um espírito homeostético nos nossos dias, já um pouco diferente dos contextos iniciais, por um lado percebemos que continua a haver características no contexto artístico português, no contexto político português, no contexto sociológico português, que permitem o aparecimento de fenómenos como os homeostéticos. Eu não sei se os homeostéticos não são os gatos fedorentos da arte da década de 80, por exemplo, ou não sei se os gatos fedorentos são hoje, digamos, uma presença televisiva de um certo espírito homeostético. Se calhar viram exposições homeostéticas quando pequeninos, não sei. Mas há uma capacidade de irrisão que se integra, por um lado, dentro de uma tradição da cultura portuguesa, que é um escárnio e maldizer, que desde a cultura medieval sempre tivemos, mas que se aplica a nós mesmos. E nessa medida os homeostéticos sempre foram muito autocríticos perante eles mesmos. Não foram um grupo propositor de certezas. Adotaram procedimentos característicos da arte das vanguardas e dos modernismos, que eram muito afirmativos, para ao mesmo tempo, não deixando de ser afirmativos, se porem eles mesmos em questão. Por vezes, confesso-vos que sempre me irritou na atitude homeostética uma certa descrença da arte, tendo em conta que a arte é um pouco vista apenas como um sistema de carreiras, de legitimação, de evidências, e por vezes não estamos a falar da obra de arte propriamente dita. Essa é a natureza do meu conflito, digamos, com o espírito homeostético, que partilho no gosto pela irrisão e pela sua capacidade provocatória, que desconstrói certezas sociais, ideológicas, culturais, etc. Mas que, por outro lado, por vezes me irrita quando parece descrer da possibilidade de construção de uma obra de arte que não tenha nada a ver com essas questões da legitimação. Porque as atividades do grupo homeostético, de algum modo, centram-se nessa questão. O que é uma obra de arte legitimada ou não legitimada, muitas vezes. E, digamos, a brincadeira carnavalesca, com heterónimos, pseudónimos, citações, que levam a um trabalho com a obra de arte fora da especificidade de um discurso artístico, mas apenas da caricatura de um discurso artístico, é algo que para mim, por exemplo, é uma atitude que me dá que pensar e me desperta múltiplas objeções para uma discussão com um certo espírito homeostético. E acho que, se calhar, desse paradigma da irrisão, por vezes algumas das suas atitudes estão datadas. Mas muitas das outras atitudes não estão datadas, porque os universos da arte têm essa componente sociológica sempre da integração e da legitimação, da visibilidade e da não visibilidade, do internacional e do nacional, do lá fora e do cá dentro. E enquanto essas dicotomias existirem num contexto português ou num contexto internacional, o espírito homeostético tem um excelente campo para continuar a fertilizar com a sua irrisão os universos da arte e da cultura. Por outro lado, parece-me que os problemas que enquanto artistas, os homeostéticos constroem depois com as suas obras individuais, são exteriores a esta própria situação que o grupo detonou. Por exemplo, para mim é às vezes uma dúvida saber em que medida as obras individuais dos artistas homeostéticos se sentem reféns ou não, digamos, deste fórum comunitário que as suas atividades criaram. Porque sinto nas suas obras individuais uma atitude que é, por sua vez, paradoxal, muitas vezes, com esta irrisão total em relação aos contextos de afirmação e de legitimação da obra de arte. Eu sei que muitos dos homeostéticos, se não todos, acreditam na possibilidade de fazer uma obra de arte que seja independente desses circuitos ou dos problemas da legitimação ou da visibilidade.
Por vezes, isso é um paradoxo que a mim me interessa continuar a observar nas obras que eles vão continuar a realizar. Mas, de um certo modo, continuo a achar que existem, não só no mundo português como no mundo internacional, condições propícias a que as atividades homoestéticas possam perdurar.